Meninas, tudo bem? Vamos começar a nossa aula. Daqui a pouco o povo vai entrando e vai otimizando as coisas, né? Bom, antes de falar no assunto, eu tenho que alertá-los que a aula está sendo gravada. Então, né, se assim o quiserem, permaneça com a webcam desligada. Se não, liguem sua webcam para compartilhar essa figura comigo. Oi, menina! E acione o seu microfone e tal. Tudo bem, Mari? Vamos lá. Vocês estão... Oi, professora. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Antes de começar o assunto, deixa eu te falar aquela dúvida que você me passou ontem pelo WhatsApp. É aquela resposta mesmo que eu te dei, tá? Então não se preocupa com isso. Amém, professora, amém. Graças a Deus. Estava morrendo de medo. Não vou entrar aqui no mérito da questão e nem da resposta para não ficar desvirtuar entre duas opiniões, tá? Mas eu confirmei, tá tudo certo, é aquilo lá mesmo. Aí já agiliza, né? Vocês estão vendo já a tela do meu computador com o PowerPoint? Tá? Então vamos lá. Eu vou minimizar essa tela aqui e a gente já começa falando. E quem entrar depois eu vou dando acesso. Bom, cadê a... Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer, porque eu vou para a tela e some nós duas. Vamos lá. Hoje nós vamos falar dos bens, é a segunda parte em relação aos bens. E a parte final aí da nossa matéria. Vai estar ali entre 4.3, 4.4 e aí fim da nossa matéria toda do semestre, restando aí 2 aulas ainda para a gente fazer a revisão de toda a matéria antes da prova de vocês. Se assim a gente entender necessário, até porque é pouca matéria, e aí a gente identifica se precisa mesmo da revisão ou não, então a gente vai ter 2 aulas para isso, ok? Bom, só retomando, hoje a gente vai falar de bens e a nossa primeira... E hoje nós vamos falar de bens, os bens reciprocamente considerados, né? Quando a gente pensa em bens reciprocamente considerados, né, e de todas as outras classificações que a gente falou de bens, trata-se de uma classificação que é feita a partir de uma comparação entre os bens, né? Então, eu não extraio essa ideia do que vem a ser os bens reciprocamente considerados por si só, mas é de um comparativo entre 2 tipos de bens, né? 2 bens específicos, né? E aqui, o que é interessante para nós é que a gente está falando aqui principalmente dos bens que são principais e acessórios, né? O princípio básico aqui que tem que ter em mente é que o bem acessório ele sempre segue o destino do principal. Então, o bem acessório ele sempre segue o destino do bem principal, salvo estipulação em contrário. O que vem a ser essa estipulação em contrário? Seja por decorrência das partes, que a gente vai ver em algumas situações, ou em decorrência da própria legislação. Aquele acessório não vai acompanhar efetivamente o principal. A natureza, né, em termos de consequência, a natureza do acessório é geralmente a mesma natureza do bem principal. O proprietário do bem principal também é proprietário do bem acessório. E aí, dessa feita, a gente vai ter como bem principal, né? Tem que ter em mente que são os bens que existem por si mesmos. Então, abstrato ou concretamente, eles não dependem de outro, né? Eles não precisam da existência de outro bem para a sua existência, né? Exemplo, o solo, né? O solo
por si só, é um bem, né? Ele não precisa de nada além que ele propriamente já o é, né? Exerce funcionalidade própria, independente de qualquer outro, né? E nesse sentido, se você tem o solo como um bem principal, a árvore que está nele se tem como um bem acessório, né? E aí, o que você vai vislumbrar é que o acessório, a existência dele depende do principal. Então, quando a gente olha a árvore em decorrência do solo, a árvore, para sua existência, ela obrigatoriamente depende do solo. Seja no seu fortalecimento, seja por conta da água, lençol freático, né? Então, não há como você imaginar uma árvore sem estar enraizada no solo. Por isso que se diz que a árvore é um bem acessório diante do solo como um bem principal. Em relação aos tipos de bens acessórios, a gente vai ter frutos, produtos, pertenças e benfeitorias. Em termos de direito, antes de falar efetivamente, né? O que você teria? Eu falei do solo com a árvore, que é um exemplo que foge assim do direito propriamente dito. Mas em relação ao direito, o que a gente teria efetivamente como exemplo? Quando você efetiva um contrato de compra e venda, né, de uma casa, por exemplo, você compra uma casa, então aquele que é proprietário da casa tem a obrigação de lhe entregar o bem, né, a partir do momento que aquele que compra a casa tem a obrigação de pagar o valor, né, de efetuar a compra, ele tem que pagar. Uma vez efetuado o pagamento, cabe o proprietário transferir o imóvel. Pois bem, neste contrato de compra e venda, você tem prazos para que se façam isso, né? Para que ocorra o pagamento e tal. Então, a partir do momento que você assinou o contrato, a gente coloca uma cláusula, que a gente vai chamar de cláusula penal, no sentido de descumprimento de qualquer uma das partes, vai acarretar, seja em multas, seja aplicação de danos, né? Então, geralmente, no caso da casa, se você não efetuou o pagamento na data aprazada, cabe a aplicação de multa sobre aquele valor. E isso é a cláusula penal. A cláusula penal é um acessório em relação ao contrato como um todo. O contrato de compra e venda seria o principal e a cláusula penal é o acessório. No direito, outro ponto que a gente também vê enquanto acessório em decorrência de um principal. Faz-se um contrato de aluguel, né? O contrato de aluguel entre as partes e exige-se um fiador, né? O contrato de aluguel, por si só, é o principal, e a fiança, aquele que exerce a garantia aos pagamentos dos aluguéis, é o acessório, tá? Então, dois exemplos em relação ao direito, para não ficar só em relação à natureza, né? A cláusula penal e a fiança são considerados acessórios diante dos principais. Professora, qual foi? Pode falar. Qual foi um exemplo do acessório de um contrato de compra e venda? É a casa? Que é o acessório? Não. A casa, por si só, o contrato de compra e venda por si só é o principal. O que você vai ter como acessório é a cláusula penal. É a multa caso a obrigação principal não seja realizada. Tá? Entendi. Obrigada. Imagina. Então, assim, ó, a regra geral, o que você tem como regra geral é que o bem principal ele é superior ao acessório. Tá? Por isso que se fala que o acessório sempre vai seguir o principal. E aí o que vocês têm que ter em mente é que a própria legislação ela pode fazer exceção.
tá bom? É essa a regra. E outro ponto é que o contrário não é verdadeiro. Então, se você tem em mente que o acessório sempre segue o principal, o contrário, qual seja, o principal não vai seguir sempre o acessório, tá? Isso não é recíproco. Até porque eu vou ter situações em que eu teria essa do principal acompanhar o acessório ele se transforma em principal, a gente vai ver à frente. Então, não teria como imaginar o principal seguindo o acessório, tá? Eu vou falar mais disso mais à frente. Então, porque o direito faz tanto isso. Eu tô, de verdade, dos bens, eu nunca fiquei tão confusa em toda a minha vida. Coisa e bem, bem e coisa. Um que fala uma coisa, outro que fala outra. Minha cabeça tá fundindo. É sério. Ó, o que você tem que ter em mente aqui bem é espécie de coisa. Coisa é tudo aquilo que você pode te trazer assim um benefício, vou colocar assim. Mas não necessariamente seja um bem, né? O bem obrigatoriamente ele está vinculado a econômico, principalmente, tá? Então, o bem foi lá na nossa primeira aula sobre bem. Se a coisa você tem tudo, né? O bem você tem é uma espécie de coisa. Tá? E aqui o que a gente tá falando hoje é uma das classificações de bens em relação ao principal e o acessório, tá? Mas aos poucos isso vai desmistificando. Não se desespera. Bom, eu estava falando que os acessórios são aqueles que acompanham o principal e eles podem ser frutos, produtos, pertences e benfeitorias. Quando a gente fala em frutos, o que são efetivamente frutos, né? Os frutos são utilidades que a coisa principal produz de forma periódica e cuja colheita não diminui o valor e nem a substância da sua fonte. Ela vai nascer e renascer periodicamente da coisa. Exemplo. Pensa no pé de manga, né? A gente aqui de Mato Grosso, aqui um pouco começa a época da manga. E aí, todo ano a gente sabe da época da manga, vai dar os frutos, você retira a manga, vai alterar a mangueira? Não. Né? Se alguém não gosta de manga, vamos pensar em outra fruta. A maçã, vai alterar, você extrair a maçã, vai estragar a macieira? Não, não vai, né? Você retirar o café lá, né? Fazer a colheita do café, vai estragar com o pé de café? Não, não vai. Ele vai novamente dar frutos, tá? Então, frutos são todas as utilidades que a coisa principal produz de forma periódica e quando você extrai, não vai diminuir o valor e nem a substância da fonte, tá? Então, eles nascem e renascem de forma periódica. E eu tenho 3 requisitos, tá? Periodicidade, inalterabilidade da substância do bem principal e a possibilidade de separação desta. Então, ó, eu vou ter os frutos, eles são periódicos, né? Pensa na manga, pensa numa fruta mesmo. De forma periódica você vai ter o fruto, querendo ou não, vai ter o fruto ali. Inalterabilidade da substância, ou seja, eu tiro o fruto. Só um pouquinho, gente. Voltando, então assim, ó, inalterabilidade do bem, você vai tirar o fruto e não vai alterar.
tá? Não vai alterar. Você não vai ter qualquer alteração em relação ao bem principal. Então, você pode separar, né? Você não vai alterar a substância que você tirou e nem você pode separar sem prejuízo de qualquer uma das partes, né? Pois bem, esses frutos eles podem ser naturais, que surgem da força orgânica da própria natureza, né? Então, o exemplo da manga, da maçã que a gente falou, eles podem ser industriais. No caso dos industriais, precisa da intervenção humana, né? Então, obrigatoriamente, os industriais, eles surgem da força orgânica, da força humana. Então, exemplo, carro, né? Você vai ter várias peças e através da força humana, da intervenção humana, você vai ter a construção do carro, né? Outro, industriais, né? Nos casos dos industriais, eu falei, dos civis, são os rendimentos produzidos com a coisa, seja por utilização de outrem ou do próprio proprietário. Aqui um exemplo clássico de civis são os aluguéis, tá? Então, quando você aluga um imóvel, você vai ter um rendimento sobre esse bem, né? Em decorrência de um contrato de aluguel, e esse tipo de fruto vai ser chamado civis, tá? Outro ponto é quando você tem um rendimento, né? Em decorrência de um empréstimo ou de um investimento seja em bolsa de valores ou aplicação financeira, tá? Qualquer tipo neste sentido também trata-se de civis. Gente, até aqui alguma dúvida, alguma coisa, pode me parar e me questionar, tá bom? Outro ponto, deixa eu só voltar aqui que eu acho que eu esqueci alguma coisa. Então, naturais, periodicamente da força da natureza, industriais, intervenção humana, e civis são produzidos pela coisa em razão da cessão remunerada da posse. Com relação à ligação com a coisa, eles podem ser colhidos ou percebidos, né? São os frutos que já se destacaram da coisa principal, mas ainda existem. Então, quando você colhe a manga, quando você colhe a maçã, que eu dei de exemplo, né? Então, eles continuam existindo. Quando você colhe o café, o grão de café, ele vai continuar a existir, né? Em relação ao aluguel, né? Eu já recebi o valor do aluguel, mas eu não gastei o dinheiro do aluguel, né? Então, eles também são colhidos ou percebidos. Quando vocês identificarem a palavra percebidos, é no sentido de receber, tá? Perceber é no sentido de receber. Então, enquadra-se ao aluguel, tá? Os pendentes, né, são aqueles que ainda não se destacaram da coisa principal. Então, enquanto unidos à coisa que o produziu, né, então seja a maçã no pé, ou seja o aluguel que ainda não foi recebido, né? Os percipiendos, né, quando se fala em percipiendos, são aqueles que deveriam ter sido colhidos, mas ainda não foram, né? Então, a maçã que está estragada, ou um direito que já está prescrito, que você não tem como se socorrer daquele direito, né? Os estantes são separados do principal, mas estão armazenados, então, no caso das frutas, são aquelas que foram colhidas e está lá na caixa para venda. E aí tem os consumíveis, né? Ou os consumidos, que são aqueles que já não existem mais, porque você já os consumiu. Então, a maçã que já foi comida, o aluguel que foi recebido e já foi gasto, né? Ele já está dentro dos consumidos.
tá? Quando a gente fala de rendimentos, né, não esquece, são espécie do gênero de frutos também, né? Rendimentos em si, eles constituem uma categoria autônoma, faz parte dos frutos civis, né? Então, até porque tratam-se de prestações pecuniárias periódicas, né? Proveniente do uso dessa coisa principal, então aluguel, juros, tudo relacionado a isso, trata-se de frutos mais civis, tá? Em relação aos produtos, a gente falou dos frutos, os produtos também é uma forma de acessório, né? Quando se pensa em produtos, produtos são as utilidades que a coisa produz, mas ela não produz de forma periódica, né? Diminui a quantidade e altera a sua substância até que se esgote, né? Então, diferente do que a gente tem dos frutos, que é produzido de forma periódica, não altera a substância, não altera valor, né, das coisas, pode ser retirada, não vai se esgotar. Em relação ao produto, não. Em relação ao produto, trata essas utilidades, elas não são periódicas, diminui a quantidade, altera a substância e chega ao esgotamento. Que situações? Minério de ferro numa jazida, ouro, extração de petróleo, né? Quando a gente pensa em recursos minerais, eles não são reestabelecidos, né? Então, a gente vai utilizando e chega a um ponto de esgotamento, de término. Isso é o que a gente tem como produto, tá? Frutos, produtos, e aí a gente vai ter pertenças. Quando se fala em pertenças, é o que a gente tem. As pertenças, elas são bens móveis que não constituem parte integrante do bem, tá? Elas, porém, se destinam de forma duradoura ao uso, serviço, aformoseamento de outro, né? Então, exemplo que se tem, o trator de uma fazenda, os bens de decoração de uma residência, né? O artigo 94 do Código Civil vai determinar a diferença das pertenças das partes integrante ao bem, ele afirma assim que os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, tá? Então, as pertenças aqui, ela foge, né? As pertenças, ela foge aquele nosso princípio inicial da aula de que o acessório sempre segue o principal. Não, tá? Pelo artigo 94, o bem principal não vai abranger as pertenças, né? A não ser que a própria lei assim o exigir, ou a manifestação das partes, em acordo entre as partes, né? Do contrário, não segue, tá? As pertenças, ela não faz jus a esse princípio, né? Então, essa regra de que o acessório segue o principal não vai se aplicar às pertenças. Outro ponto são as benfeitorias, né? Então, benfeitorias, elas são os acessórios que são incorporados ao bem principal pelo homem, né? E aí eu preciso de uma atividade humana, né? Visa, principalmente, conservar, melhorar ou embelezar algo, né? O artigo 96 vai deixar claro o que vem a ser as benfeitorias. E aí ele vai dizer que as benfeitorias, elas podem ser necessárias, né? O que é uma benfeitoria necessária? Benfeitoria necessária, ela visa obrigatoriamente a conservar a coisa, evitar que ela se deteriore, né? Ou ainda permitir a sua exploração econômica, tá? Então, sempre que você tiver
uma benfeitoria que ela serve no sentido de conservar a coisa, de evitar a deterioração e melhorar e permitir a sua exploração econômica, a gente vai ter uma benfeitoria necessária. Exemplo que eu coloquei ali é a reforma de um imóvel. Quando você reforma o imóvel, né, essa alteração que você faz é no sentido de conservar o imóvel, né, evitar a destruição desse imóvel. E dependendo da situação, a exploração econômica ela pode ser, inclusive, alterada, né? Você reforma uma casa, você embeleza essa casa com a reforma, certamente o aluguel dessa casa terá um valor maior, ou mesmo da venda também acarreta-se um valor venal melhor, né? Além das necessárias, você vai ter as benfeitorias úteis. E o que são as benfeitorias úteis? São aquelas que visam facilitar ou melhorar o uso do bem, né? Então, uma garagem, né? Construir uma garagem, ela vai facilitar o uso desse bem, vai dar vai melhorar, né, a casa em decorrência dessa garagem. E aí, por fim, em termos de benfeitoria, a gente vai ter as benfeitorias que chamam-se voluptuárias. O que é essa benfeitoria com esse nome esquisito, né? Coisas do direito com esses nomes esdrúxulos. As benfeitorias voluptuárias, elas visam embelezar a coisa, né? A maquiagem para a mulher, né? É só para embelezar. Então, visa embelezar coisas e não aumenta a utilidade, tá? Voluptuária é aquela benfeitoria que você acresce a coisa, mas ela não aumenta qualquer utilidade em relação à casa. Então, você faz um jardim. Vai ficar mais bonito? Vai, né? Claro que vai ficar mais bonito, né? Mas aumenta o uso da coisa? Não aumenta o uso e também não vai servir no sentido de conservar, no sentido de evitar deterioração, tá? É no sentido de embelezar mesmo. Eu coloquei ali como vontades caprichosas, tá? É isso aí, vontade caprichosa. Então, você colocar um piso de porcelanato é uma vontade caprichosa. Dependendo do porcelanato, cara, né? Você fazer um grafiato, colocar um papel de parede, né? Tem um papel de parede que chama mica, alguma das mulheres aí vão saber do que eu estou falando, é um papel de parede lindíssimo e caro, né? É só uma vontade caprichosa, né? Outra coisa que a gente tem que ter é assim, ó, que essa classificação em termos de benfeitoria, ela não é uma classificação absoluta, tá? Ela não é fixa, não é pré-determinada, assim. Até porque você vai ter classificação diferente de acordo com a situação. Então, você vai ter, de acordo com o caso concreto, a gente pode identificar uma mesma benfeitoria sendo necessária, útil ou voluptuária. Quer ver um exemplo? Você construiu uma piscina, né, para uma escola de natação. Uma piscina numa escola de natação é uma benfeitoria necessária. É claro, eu estou numa escola de natação. A piscina é indispensável. Não tem como eu pensar numa escola de natação sem piscina, certo? Então, ela é necessária. Mas se for só num colégio normal, sei lá, secundarista, ela é útil, né? Ela pode facilitar o uso, pode facilitar a atividade na escola e tal, mas ela é só útil, ela não é necessária. E na sua casa, você construiu uma piscina, ela é necessária, útil? Não. Ela vai ser voluptuária, tá? Então, de acordo com a situação, com o caso concreto, essa classificação ela pode ser variável, tá bom? Outra coisa que a gente tem que ter em mente aqui, né, dessa coisa que eu falei logo no início da aula, o acessório segue o principal e tal, e que a recíproca não era verdadeira, ou seja, o principal não vai seguir o acessório, porque
por vezes, quando se pensa do principal seguir o acessório, o acessório ele se torna principal. Nossa, Karina, falou grego, né? Pois então, vou explicar. Se você tem uma tela de pintura, né? Uma tela em branco, seria o principal, certo? E a pintura que se faz nessa tela, a pintura em si, ela é acessória. Neste caso específico, assim, aleatório. Agora, se você pegar uma tela de Picasso, esse acessório é o principal, né? Se você pegar uma escultura, né? E pensador, pensa na escultura do pensador, né? A pedra seria o principal e o desenho a escultura em si seria o acessório. Mas se a gente pensa numa escultura, né? O grito, o pensador, você tem uma característica nessa escultura e aquilo que era acessório tornou-se o principal, tá? Só um pouquinho, Mari. Então, o que vocês têm que ter em mente é que os bens acessórios não vai constituir bem acessório a pintura em relação à tela, a escultura em relação à matéria-prima, o escrito em relação ao material onde é feito, né? Então, nestes casos, o acessório ele tem um valor maior que o principal. E aí, a partir disso, a gente o vê como efetivamente principal. Fala, Mari. Você Mas levantou esse a mão. exemplo, mas esse exemplo é a exceção que entra no artigo 94, em pertences? Eu fiquei em dúvida. Esse é o momento que é exceção, não é? Lá das pertences, isso, a pertence é exceção, que não vai acompanhar efetivamente o principal, tá? E isso também vale, então, para o caso da benfeitoria. Então, a benfeitoria em si, ela é um acessório e ela acaba acompanhando o principal. Você faz uma piscina na sua casa, ela é uma benfeitoria voluptuária. Mas como é que você vai tirar a piscina? Entendeu? Então, no caso da benfeitoria, ela vai acompanhar o principal. O que é pertença? A pertença é aquele seu quadro que está na parede, são as suas plantas que estão avulsas, é um lustre que você colocou na casa e que você quer tirar, né? A mobília dessa casa, isso são pertenças, tá? A benfeitoria é algo mais específico em relação ao bem, né? O que você vai ter a diferença em relação à benfeitoria é se ela vai ser efetivamente necessária, útil ou voluptuária, que pode ser só um aformoseamento, né? Você fazer um telhado, trocar o telhado da sua casa e colocar uma telha térmica e tal. Você pode aqui caracterizar o fato da telha, só trocar o telhado. Trocar o telhado por si só, ela é necessária. Só que quando você utiliza, a gente pensar na telha em si, eu posso usar uma telha normal e que não vou alterar o telhado igual. Agora eu posso usar uma outra telha. E aí usar essa outra telha para falar que vai diminuir a temperatura da casa e barará, barará, é voluptuária. Entendeu? Você vai trocar o piso da sua casa. Eu preciso trocar o piso da casa. Eu posso trocar por um piso normal, não posso? Posso. Mas eu quero um porcelanato daqueles que parecem um espelho. Entendeu? Então, é nesse sentido em relação à benfeitoria. Feito? Respondi? Então, vamos seguir. Vamos seguir que a gente está no 9, são 20. Oi, pode falar. Boa noite, tudo bem? Como eu Boa entrei noite, tudo ótimo. eu atrasei um pouquinho, a senhora poderia me explicar certinho sobre essa voluptuária, acho que é? Vou voltar. É chato esse nome, né? Vamos lá. Ó, quando a gente está falando em benfeitoria, a gente tem 3 tipos de benfeitorias, né? Que é o que você vai acrescentar à coisa, você vai auxiliar melhor na construção da coisa.
Então, vou falar um pouquinho de cada uma para a gente chegar na voluptuária. Quando a gente pensa em necessária, tá? A benfeitoria necessária, visa assim, ó, conservar, melhorar, né? Sempre que você tiver uma situação de conservar a coisa, evitar essa deterioração, a gente tem uma benfeitoria necessária. Então, quando você tem uma rachadura na casa, você vai lá e manda consertar essa rachadura. Faz uma pintura nova na parte externa, porque já estava deteriorando, né? Você teve infiltração, você conserta isso, né? Isso são benfeitorias necessárias. Porque sem essas benfeitorias, você vai ter uma deterioração maior da coisa. As úteis. Quando a gente fala em úteis, quando a gente fala em benfeitorias úteis, nós estamos falando naquelas que vão facilitar ou melhorar o uso do bem. Por isso que eu falei da garagem, né? Então, quando você tem uma casa e você tem uma garagem, isso vai facilitar o uso. Por quê? Vai proteger seu carro, né? E vai agregar valor a este bem. A voluptuária são vontade caprichosa. Você o faz porque você em si quer assim o fazer. Poderia fazer de forma mais simples. Ela é no sentido tão somente de embelezar a coisa, né? Então você vai fazer um grafiato na parede, você vai colocar um porcelanato, você vai fazer uma piscina, você vai fazer um jardim, né? Agora, você colocar uma churrasqueira, né? Colocar uma churrasqueira. Vocês acham que é voluptuária ou é útil? Voluptuária. Bom, ou talvez útil, sei lá, professora. Chato isso, né? Ó, depende. Se for tão somente no sentido de embelezar e tal, eu diria até que é voluptuária. Agora, se for a casa de um gaúcho, né? Se for a minha casa, que sou casada com um gaúcho, que adora um churrasco, ela vai ser útil, mais do que útil, né? Então depende muito do caso concreto, né? Se for só no sentido só para enfeitar, ela acaba sendo voluptuária, tá? Mas te respondi? Sim, Não professora, muito obrigado. Mas alguém falou? Então, mas sempre que você tiver uma vontade caprichosa, um detalhe a mais e tal, a gente tem como voluptuária, tá bom? Ok, obrigado. Essa necessária eu tinha visto esses dias, porque eu acho que até uma atividade que a senhora mandou no portal falava sobre essas benfeitorias, né? Questão de necessárias, úteis e tal. Mas aí respondeu, obrigado. Tranquilo, valeu. Qualquer coisa, gente, aciona aí o microfone e pode falar aqui, tá bom? Bom, isso em relação aos frutos, tá? Então, a gente falou dos frutos, produtos, pertenças e benfeitorias. Isso são os acessórios, né? Que é os bens reciprocamente considerados. Pois bem, agora a gente tem a classificação dos bens quanto à titularidade do domínio, né? E aí o artigo 98 vai dizer assim, ó, são os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, como a União, os estados e os municípios, os bens públicos. Então, são bens públicos, aqueles de domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, como União, estados ou município. Aqueles pertencentes aos entes federativos, né?
Quais são as características desse bem público? Inalienabilidade, ou seja, eles não podem ser alienados, ou seja, não podem ser vendidos, não podem ser alugados, não há poder de disposição desses bens, né? Então, o poder público, eles não podem desfazer desses bens, né? Agora, a não ser que esses bens, a gente vai, sofram desafetação. Nossa, Karina, o que é isso? Gente, desafetação é um termo lá do direito administrativo, tá? E é quando aquele bem, o poder público, ele retira desse bem toda e qualquer necessidade pública, né? Ele fala assim, eu não vou precisar desse bem. Foi o que o Guedes fez com alguns imóveis já da União e autorizou venda desses imóveis, tá? Eram imóveis que estavam fechados, não estavam sendo utilizados por nenhuma parte dos poderes, né? De nenhum dos poderes. E estava lá só gastando dinheiro com a manutenção deles. Alguns deles sequer estavam tendo manutenção, né? Então, tem casas lá na Asa Sul, Asa Norte, em Brasília, prédios que deixaram de receber parte da administração e tal. E aí, você, quando ele não tem essa utilização pública, né, você desafeta, e quando eu faço isso, quando o poder público faz isso, ele pode dispor desse bem, tá? Mas isso é um termo lá do direito administrativo, né? A partir disso, ele pode ser alienado, ou seja, ele pode ser vendido, pode ser alugado, tá? O poder público, ele pode retirar, né, parte econômica em relação a este bem. Outra característica é a imprescritibilidade, ou seja, não decorre de prescrição, né? Então, mesmo que alguém se mantiver dentro de um imóvel público por longo período, né, não acarreta uso capião, você não vai, seja de bem urbano, seja de bem rural, não vai acarretar uso capião de bem público, tá? E outra coisa é impenhorabilidade, ou seja, os bens dos entes públicos são impenhoráveis, eles não podem ser utilizados como garantia, né, de uma execução judicial. Eles não podem ser utilizados para pagamento da dívida do Estado, município e União, ok? Em relação aos tipos, né, dos bens públicos, os bens públicos, eles podem ser o bem de uso comum do povo, né? São os bens de domínio público do próprio Estado. Podem ser utilizados por qualquer um do povo, sem exigência de qualquer formalidade, né? Então, você pode utilizar do mar, do rio, da estrada, da rua, das praças, né? Sem qualquer pedido de autorização. Você simplesmente pode fazer. Trata-se de uso comum do povo. Outros sentidos são os de usos especiais, né? O de uso especial especificamente execução de um determinado serviço público, né? Então, cabe, né, ao Estado utilizar da destinação, né, especial. Exemplo, os edifícios e terrenos que são aplicados em serviço, estabelecimento federal, estadual, municipal, são utilizados de forma exclusiva pelo poder público, né? E assim como tanto os bens de uso comum do povo como de uso especial, né, são inalienáveis, são imprescritíveis, são impenhoráveis, são impossibilitados de oneração, ou seja, o poder público não pode ganhar dinheiro com eles, tá? Agora, pode ter uma inalienabilidade, não, ela é relativa, né? Porque, como eu disse há pouco, pode sofrer a desafetação, e aí, neste caso, o poder público pode ter uma valorização patrimonial em relação a isso. Os bens dominicais,
são os bens de domínio privado do Estado, tá? Então, terra devoluta, estrada de ferro, as oficinas, fazendas pertencentes ao... Oi? E quando o Estado, já que estradas e não pode ter fim nenhum lucrativo, quando privatiza, não estaria descumprindo isso como regra? Peraí que nós vamos chegar lá, Mari. Só um pouquinho, tá? Já vou falar disso. Tá. Já vou falar disso. Eu surto antes da hora, né, professora? Dá aquela surtada então, básica. Né? Então. Mas deixa eu só falar dos dominicais e aí eu volto nessa questão do pedágio. Os bens dominicais, então, eles são bens de domínio privado do Estado, né? E que são as terras devolutas, estrada de ferro, oficinas, fazendas que são pertencentes do Estado, né? No caso dos dominicais, gente, as normas, elas são próprias e são normas diferentes das aplicadas aos bens de uso comum e de uso especial, tá? Por quê? Aqui eles têm destinado uma finalidade pública específica, né? E aí, se eu tiver essa afetação, né? Se ele estiver destinado a uma finalidade pública, eu não posso alienar, tá? Agora, se eles não estiverem destinados a uma finalidade pública, pode sim alienar, tá? E aí pode ser atribuído qualquer instituto de direito privado ou mesmo do direito público. Então, o poder público, se esses bens dominicais não estiverem destinados a uma finalidade pública, ele pode sim alugar, vender, doar, fazer o que ele entender em relação ao bem, tá bom? Essa alienação, ela é relativa e pode ser perdida se o ente público, se o ente federativo entender e dar uma finalidade pública àquele bem, tá? É um patrimônio que é federal, estadual, municipal e é objeto de direito real ou pessoal. Agora, voltando na pergunta da Mari, quando a gente estava falando da estrada, o poder público, esse bem de uso comum do povo, né, no caso das estradas, o poder público ele pode regulamentar o uso desses bens, tá? Mesmo assim, eles não vão perder o seu caráter de uso comum, né? O fato de colocar um pedágio na rodovia, ele não perde a característica de uso comum do povo, tá? Mas ele pode ter o seu uso, ele pode ser restrito ou vedado por questão de ordem pública. Quando ele coloca o pedágio, na verdade, ele faz ele repassa para uma empresa privada a necessidade de realização de benfeitorias necessárias. E por isso que essas benfeitorias necessárias, uma vez não realizada pelo poder público, realizada por particular, acarreta a cobrança do pedágio, tá? Para ressarcimento desses valores. E aí, o poder público, ele pode sim, até por questão de ordem pública, de zelo, né? Neste caso, de zelo em relação à estrada, colocar o pedágio, autorizar o pedágio, tá? Então, ainda que eu tenha o pedágio, ele não vai perder a característica como uso comum do povo, certo? Respondi, Mari? Feito. Então, vamos seguir. Sim, professora, obrigada. Imagina. Se não é público, vai ser particular. Então, por exclusão, todos os outros bens que não pertencem a qualquer pessoa jurídica de direito público interno, né, mais a pessoa natural ou jurídica de direito privado, a gente vai classificar
como bem particular. Feito? Então, os particulares nada mais são do que os bens que não são de domínio nacional, como a casa de alguém. A sua casa, né, é um bem particular. Tanto assim o é que a própria Constituição preza, né, pela sua privacidade. Até mesmo com mandado de busca, cabe à polícia tão somente entrar em determinado horário. Você não pode ficar à mercê de ser surpreendido, né, a qualquer hora, né? Até isso a própria Constituição assim o faz e o determina. Dando sequência, a gente vai ter os bens considerados quanto à possibilidade de serem ou não negociados, né? O Código Civil, isso está lá no artigo 69, ele vai dizer assim, são coisas fora do comércio, as insuscetíveis de apropriação e as legalmente inalienáveis. Fora do comércio é o que? O que eu não posso vender, eu não posso negociar, né? Eu não posso me apropriar, né, daquele bem. E eu não posso dispor deste bem, queira ou não, eu prendo ou não. Quando a gente fala em fora do comércio, né, são aqueles bens que, por sua própria natureza, né, seja determinação legal ou mesmo a vontade humana, não são suscetíveis de figurar como objeto de uma relação negocial. Não podem jamais ser negociáveis. Tá? Mais à frente eu falo o exemplo dele. Em relação aos bens que integram o comércio, né, em contrapartida, são todos aqueles que não têm qualquer restrição com a possibilidade de figurar como objeto de um negócio jurídico, né? Ou seja, bens que integram o comércio é aquele que você pode negociar, que você pode dispor, você pode fazer o que você bem entender deles, né? E aí, nesse sentido, eu tenho 3 categorias de bens que estão fora do comércio. Por que eu vou falar dos bens que estão fora do comércio? Porque eles são as exceções. Tirando essas regras básicas aqui, especificidades destes bens que estão fora do comércio, os demais vão estar no comércio. Então, o primeiro deles é o naturalmente fora do comércio. Qual que é ele? Naturalmente fora do comércio são os bens dos direitos personalíssimos. Lembra que a gente falou, quando a gente falou de pessoa natural, que você nasce, né? A partir do momento que você nasce com vida, abriu seu olhinho lá, chorou, você já tem consigo vários direitos, que são os direitos da personalidade, ou direitos personalíssimos, que é direito à vida, à honra, à integridade, dignidade da pessoa humana, direito à saúde, ao lazer, à educação, uma infinidade de direitos que você, querendo ou não, eles estão agregados a você e eles só deixam de estar a partir do momento da sua morte. Você não tem como vender, você não tem como dispor, você não tem como renunciar. Esses direitos vão estar naturalmente fora do comércio e juntos a você. Você querendo ou não, você pode até dispor, você até gostaria de dispor, mas não tem como fazer, né? Não tem como fazer. Outro são os bens legalmente fora do comércio. Que bens são esses, Karina? Apesar da natureza permitir, apesar de assim o permitir, que a própria legislação permitir, eles não são negociados por força da própria lei. Então, os bens públicos, bem público, eu poderia dispor de um prédio, né? O prédio lá, prédio específico, eu posso dispor deste prédio enquanto bem? Posso, só que se ele é um bem público, se estiver realizado, se estiver vinculado a uma atividade pública, ele não pode ser negociado. Então, de acordo com a característica deste bem, eu tenho a impossibilidade, né? É claro que, em relação aos bens públicos, como eu falei, se o ente federativo desafetá-los, ou seja, tirar aquela atividade pública que está inerente ao bem, ele vai ter a possibilidade de alienar. Essa alienação ela pode também ser revogada por uma determinação legal, mas devidamente justificada. Se o Poder Judiciário, né, disser
que não, aquele bem específico o poder público, o ente federativo pode alienar, assim o fará, ok? E aí, a terceira situação são os bens fora do comércio, por conveniência humana, ou seja, porque as partes assim o quiseram, né? Então, são aqueles que sofrem essa determinação de inalienabilidade em decorrência da própria vontade. O seu avô, você mora de outra cidade, e aí seu avô te deu um apartamento em Cuiabá para que você pudesse estudar. Mas aí ele colocou um encargo lá, dizendo o seguinte: o apartamento é seu, está em seu nome, porém, todavia, entretanto, você só pode dispor deste imóvel efetivamente a partir do momento que você concluir a faculdade. Você tem um bem que poderia ser alienado? Tem, né? Se você assim o quisesse. Porém, está lá na matrícula do imóvel, na certidão de inteiro terror, está lá averbado que você só pode dispor efetivamente do imóvel após a sua formatura de conclusão de curso. Então, se você pensou que fosse para Cuiabá, ia ganhar um apartamento, né? Ia vender o apartamento, pegar um menor e torrar nas festas em Cuiabá, não vai poder fazer. Porque seu avô colocou lá que você só vai poder vender esse imóvel depois de formado, certo? Então, é um bem que está fora do comércio por conveniência humana. Os demais, gente, tá no comércio. Ou seja, eu posso dispor, né? Com exceção dessas três classificações aqui, desses 3 tipos de bens fora do comércio, os demais eu posso dispor, tá? A não ser que, convenientemente, eu assim não o queira. Outra situação são os bens, o que a gente caracteriza como bem de família. Bem de família, segundo o artigo 70 do Código Civil, ele vai dizer o seguinte, que aos chefes de família, né, é permitido destinar um dos seus prédios, um dos seus imóveis, né, principalmente se for aquele que você o faz morada com a sua família, né, você averba como sendo o seu bem de família. E o que é isso, Karina? Quando você declara que um imóvel é o bem de família? É um imóvel qual ele vai estar isento de execução de dívidas. Todos os outros seus imóveis, eles vão ser passíveis, né, de execução de dívida, mas o bem de família não. Essa é a ideia, né, de resguardo, né? É a ideia de resguardo. Mas e aí? É ad eterno? Não, não é ad eterno também, né? O parágrafo único vai dizer que essa isenção, ela não é perpétua, ela vai se manter enquanto os cônjuges estiverem vivos, enquanto estiverem casados, né? Ou ainda até a maioridade dos filhos. A partir deste momento, esse bem de família, esse bem, ele continua existindo, mas não mais como bem de família. Ou seja, ele vai poder responder por toda e qualquer dívida, né, contraída pelo âmbito familiar. Aqui eu já até falei, né, a finalidade deste bem de família no sentido de resguardo, de proteção ao domicílio familiar, né? Então, se você tem inúmeros imóveis, né, você se resguarda aquele que é a sua morada para resguardo principalmente da sua família, e aí você o constitui como bem de família. Outro ponto é que a constituição enquanto bem de família, ela deve ser realizada, deve ser determinada antes mesmo da execução dessas dívidas. Porque a partir do momento que iniciou-se a execução da dívida, consta você enquanto polo passivo de uma determinada ação, pode se caracterizar como fraude à execução, fraude aos credores, né? E aí, nesse sentido, em que pese você tenha feito a escolha deste bem de família, o próprio Código Civil vai dar o direito, né? Vai dar o direito de executar este imóvel, executar essas dívidas como garantia deste imóvel. No outro ponto,
A Lei 8.099, se eu não me engano, que é a Lei do Bem de Família, vai dizer que se for o único bem destinado à moradia da família, eu também, em que pese eu não tenha me certificado, né? Se for o único bem enquanto moradia, você não tiver nenhum outro bem, né? Este bem, caracterizado como moradia da família, ele também tem esse resguardo, mesmo que você não tenha o colocado, não tenha declinado como bem de família na sua matrícula, tá? Se for o único bem da família enquanto moradia, aquele bem também vai ter esse resguardo, tá? Aqui eu já falei também, uma vez destinado ao bem de família, ele não pode ser alienado, a não ser, gente, aqui, essa alienação ela pode ser mitigada quando os integrantes da família falam, não, em relação a esse bem, vamos vender, pode utilizar esse bem para pagamento de dívida, ou ainda se tratar dos representantes legais, tá? Isso está lá no artigo 72. Outro ponto que a gente faz necessário falar é a regra do artigo 73, que ela reveste a instituição de bem de família de forma especial, né? Então, você deve fazer através de escritura pública, né? Devidamente transcrita no cartório de registro de imóveis. Gente, alguma dúvida até aqui? Alguma coisa que eu precise esclarecer para os senhores? Ou tá tudo certo? Tenho uma dúvida, para variar. No caso, você lembra o caso das Lu, daquela loja de São Paulo? Sim. A dona teve uma fraude, foi comprovado, então ela tinha muita dívida fiscal. E no meio do caminho, as duas filhas delas menores, até então, a mãe teve um câncer no meio de todo esse processo das Lu e morreu. E aí tomaram todos os bens. No caso, quando morre, a mãe morreu, a casa estava no nome da mãe, eles podem usar a casa como bem de pagamento? A gente vai entrar aí em direito das sucessões, né? Quando a gente fala em morte, a gente está falando em direito de sucessões. O que acontece? O Código de 2002, ele teve uma reforma em relação a isso da sucessão, e os bens do falecido respondem pelas dívidas também, tá? Então, antes de chegar às benesses para os herdeiros, o que se faz? Eu pego todo o patrimônio, pego todas as dívidas, pago todas as dívidas, né? E aí sim, o que sobrou efetivamente vai para os herdeiros, tá? Então, dependendo da situação, esse bem, né, ela serviu para a garantia das dívidas. Eu não vou falar com propriedade, porque todo o inventário tem alguns pormenores que traz algumas diferenças, né? A questão do testamento, as dívidas, de que forma que foram contraídas e tudo mais, tem alguns detalhezinhos. Mas, em regra, não é o fato... Porque teve uma especificidade que se falava assim, a dívida do morto, ela se exaure com a morte. Então, o que acontecia? As pessoas contraíam as dívidas e tal, e aí morria, quitava aquela dívida só pelo fato do óbito, né? Por muito tempo aconteceu isso, por decorrência do Código de 1916. E aí, quando se reformou o Código, quando veio um Código novo, colocou-se que o patrimônio do morto, ele deve se estender para todas as dívidas. Então, se eu tenho a dívida, tenho patrimônio, eu vou utilizar do patrimônio no sentido de quitar as dívidas. De quitar as dívidas. E aí, efetivamente, se sobra alguma coisa, vai para os herdeiros. Fala, Lucas. Mas e se a pessoa só tiver, vamos supor lá, uma casa só? Tipo assim, ela não tem muitos bens. E aí morreu, tipo, nessa mesma questão aí que a Marina falou. A pessoa só tem uma casa, ou sei lá. E aí, ou às vezes não tem nem a casa. E aí? Não, aí assim, ó. Aí vai depender muito em relação à sucessão, né? A gente vai fugir aqui.
Mas lá na sucessão vai decorrer assim, ó. Qual que é o tipo da dívida, se efetivamente os herdeiros vão responder por essa dívida, né? Porque o morto também pode fazer, sei lá, um monte de empréstimo, né? E deixar para os herdeiros pagarem, né? Mas então, ainda assim, falando... isso... Não, aqui eu tô falando algo bastante esdrúxulo, tá? O que vai acontecer? O patrimônio, os herdeiros, eles só vão... Os herdeiros, por si só, não vão arcar com o prejuízo do morto. Então, assim, ó, as dívidas do morto são para eles, tá? Deixa eu me explicar melhor. Mas é que a gente estudou, professora, ficou claro quando a gente começou com bens, e a senhora fala em patrimônio, fala justamente isso, que inclui elementos ativos e passivos, e os direitos de ordem privada economicamente apreciáveis e as dívidas. Ou seja, seria do patrimônio do morto, né? E não dos filhos. Entendeu? Sim, fica claro. Então, assim, se você tem a família, né? A família. O patrimônio da família ali, patrimônio do pai. Vamos colocar assim, os bens são todos em nome do pai e da mãe, né? E tem 3 filhos, tá? O patrimônio dos pais é que vai responder pelas dívidas contraídas pelos pais. Aí você vai fazer esse entrelace de conta entre os bens que tem efetivamente e as dívidas que tem. O que sobrou vai o que sobrou vai para os herdeiros. Se não sobrou nada, os herdeiros não vão receber nada, mas também não vai ter que pagar a dívida dos mortos, entendeu? Mas isso aqui, a gente está falando de sucessão. Então, tem vários pormenores. Vai ter um semestre específico para vocês estudar cada pontinho disso. Porque aí, ó, se é o casal, se o homem morre, aí tem que ver qual que era a forma de casamento, porque a mulher pode ser meieira, ela pode ser herdeira, se tem testamento, se não tem testamento, se tem filho, quantos filhos, como que é o patrimônio, a divisão. Então, tem vários pormenores em relação a isso. Mas o que vocês têm que ter em mente é que, tratando-se de um bem de família, se eu tiver efetivamente a família, aquele bem ele não vai poder ser utilizado ao pagamento das dívidas, tá? As pessoas encontrem outra forma de ver o seu crédito, né? Então, a própria legislação protege em relação à família. Eu tive um cliente em que o bem de família dele, ele só tinha este bem no nome dele, era uma cobertura, né? E essa cobertura valia 2 milhões de reais. Era o bem de família dele. Ele tinha alguns processos trabalhistas, tinha processo de 30 mil, 40 mil e tal. E teve um juiz que na sentença colocou, ó, tudo bem, é bem de família, mas o bem de família, ele também não é de uma impenhorabilidade absoluta, que acarretaria, sim, a venda da cobertura, ele ia ter condições de comprar um imóvel bom também, né, com valor um pouco menor, né, e continuaria como bem de família, mas liquidaria o débito. Mas, assim, quando foi para o tribunal, eu entrei com recurso e aí a gente acabou ganhando no tribunal, porque tem lei em relação a isso. Era o único bem, não importa qual que é o valor do bem, tá? Mas é isso. Certo. Gente, mais alguma dúvida? Professora, pode falar. Esses slides, a senhora, se tiver como, a senhora consegue mandar para a gente no grupo? Consigo. Mando. Quer ver? Eu vou mandar agora. É mais fácil. Deixa eu aqui pelo computador. Ok, agradeço. Vou mandar agora. Então, prof, vai ter tarefinha para a semana? Não tem mais tarefinha para semana. Eu já lancei. Até achei estranho porque algumas pessoas fizeram um só, não fizeram, né? É só aqueles dois. Eu já lancei. Né, Mari? Né? O povo fala assim, professora, você não vai dar aula, então vamos fazer o exercício. E aí não faz o exercício. Simples assim.
né? É só aqueles 2 quiz? Mas não vai ser atividade, não. Oi? É só aqueles 2 quiz que estavam no... Eram Na só unidade aqueles 2 quiz. Isso. Que aí eu já lancei a nota de vocês lá em relação àqueles que fizeram. E aí agora acabou, né? Foi a matéria toda já, né? Aham. E aí as nossas próximas aulas vai ser revisão da matéria. E aí a gente finaliza efetivamente tudo. E vocês vão ter do dia 15, se eu não me engano, a 19 de junho para fazer a prova. Vai ser serão unidade 2, ou melhor, 3 e 4, ou um pouco de tudo? Vai começar desde pessoa, vai ser pessoas e bens. Vai ser bastante matéria para vocês estudarem. Deus é mais. Meu Deus do De céu. pessoas e bens até a unidade 4. Acho que vai ser da 2 às 4. Da 2 a 4. Isso vai dar 1.3 até a 4.4. 1.3 até 1.3 mesmo. Das pessoas é 1.3. Meu Deus, professora, cadê a misericórdia com a gente? Meu Deus do céu. Eu estou preocupado com isso. Eu não sei. Olha, a expectativa é para que eu fosse melhor, mas eu não sei não, professora. Olha, a primeira acho que eu tirei 800. Com essa agora, eu não sei não. Tenha calma. Tá, não vai, no final tudo dá certo. Eu tô mandando os 2 PowerPoint, eu tô mandando de apresentação mesmo, tá? Nem que é sobre bens. Já mandei no grupo. Obrigada, professora. Muito obrigado, muito obrigado. Bom final de semana. Chegou já aqui. Bom final de semana. Obrigadão, beijo. Beleza, beijo, gente. Até mais. Até mais. Bom final de semana, professora. Deus é mais. Obrigada. Deixa eu tirar. Eu esqueci. Tá bom, gente? Boa noite. Tchau, gente.